Oi, gente, boa noite. Sejam bem-vindas e bem-vindos. Estou aqui iniciando um novo projeto de lives e a minha convidada de hoje não podia ser outra do que a professora Lilian Simplício. Nós vamos falar sobre como fazer o planejamento de carreira. Deixa eu colocar aqui o tema da live. A convidada já chegou aqui. Seja bem-vinda, Adriana. Deixa eu fixar aqui o tema. E deixa eu chamar a convidada. Sejam bem-vindas e bem-vindos a esse novo projeto. Deixa eu ver aqui se eu ainda lembro como é que chama a convidada. Boa noite, professora Lilian. Tudo Boa bem? noite. E aí? Tudo certo? Tudo Podemos certo? começar? Temos aqui Podemos. convidar. Deixa eu dar as boas-vindas a quem está chegando. Deixa eu explicar esse projeto, né? Durante esse mês de abril, eu vou conversar com alguns especialistas e poderia começar com uma pessoa melhor do que você para falar sobre planejamento de carreira. E aí, durante todo o mês de abril, ele vai ser dedicado a desenvolvimento e planejamento de carreira voltado para a recolocação profissional. Então, vai ter live falando sobre currículo, sobre LinkedIn, falando sobre processo seletivo. E, claro, a gente, para iniciar esse processo, quando a gente pensa em carreira, a gente precisa pensar em planejamento. Então, eu não poderia convidar outra pessoa senão você. Mas antes de você se apresentar, eu quero te dar os parabéns por esse novo projeto, pela nova cara da sua página, que está lindíssima. Quero dizer que sinto muito orgulho de você e dizer que, enfim, que eu torço, desejo muito que esse seu novo projeto seja repleto de sucesso, satisfação e de felicidade, viu? Obrigada, obrigada. Você faz parte disso, você sabe. E assim, estou muito feliz, muito feliz. Com marca nova, cara nova, os projetos novos acontecendo. Enfim, eu acho que quanto mais a gente vai plantando, vai se dedicando, mais as coisas vão acontecendo. E estou muito feliz com tudo que está acontecendo agora, com os resultados de todo o plantio. Sim, sim, as coisas acontecem quando tem que acontecer, né? E enfim, e você é muito merecedora, mas rasgação de seda à parte, né? Já passou próximo. Eu quero que você se apresente, professora, doutora, consultora de carreira, ufa, né? Se apresente um pouquinho, fale aí para nossa audiência quem é a professora Lilian Simplício. Então, eu adorei o que você falou, né? Quem é Lília Simplício? Essa coisa de eu sou professora, sou mentora de carreira, ok, tudo bem. Mas eu sou Lilian, né? Alguém Uhum. que, né, é professora e é consultora, mentora de carreira porque ama pessoas, porque ama educação, porque amo o desenvolvimento humano, né? São as minhas paixões e eu costumo dizer que eu poderia estar, né, dando aula de quase qualquer coisa, né? Eu não vou Eu dizer diria qualquer, qualquer coisa, viu, não, professora? qualquer coisa, porque tem coisa que a gente não gosta. Então, quase qualquer coisa. Mas eu gosto dessa coisa do contato com as pessoas, de ensinar, de transformar, de contribuir de alguma forma. E aqui estou eu, né? E essa jornada me trouxe até o universo do desenvolvimento humano, até o universo, né, de carreira. Eu acredito, né, fortemente que todo mundo merece ser feliz na carreira, né? Não, e ser feliz, né, no sentido mais amplo. Isso não significa abrir mão do retorno financeiro, não, ele tem que estar embutido também, né? Fazer parte do pacote, né? Faz parte do pacote, claro. Então todo mundo merece experimentar isso. O que é ter tesão pelo que faz, o que é ter prazer, o que é trabalhar com aquilo que gosta, que faz bem feito. Então é isso que eu prego, é isso que eu trabalho nos meus processos. E tô
aqui, por isso estou aqui com você. Ah, que massa. Você sabe que eu sou uma grande fã, talvez a vice-presidente do seu fã-clube, que a presidente é sua filha. E aí eu vou Veja precisar de sua bem. ajuda, viu, professora? Porque eu tô sem óculos, então tem algumas pessoas aqui que entraram, alguns comentários que eu não estou enxergando. Jamile disse que adorou a sua frase, porque ama desenvolvimento humano. Dá para perceber pela forma como ela fala e tal, enfim, pelo brilho nos seus olhos, o quanto que você é encantada pelo que você faz. Geovânia, boa noite, lindugas. Boa noite, meu amor. Saudade de você. Mas vamos lá. Eu queria começar essa live com o que não é planejamento de carreira, né? Porque quando a gente fala em planejamento de carreira, existem alguns mitos, né, professora? E assim, algumas pessoas acham que é difícil fazer planejamento de carreira, que é coisa pra gente que é estudioso demais, que é coisa de CDF, que é perda de tempo, que o bom é você se encontrar no meio do caminho e as coisas acontecerem, deixar a vida levar. E aí, eu quero que você comece dizendo o que não é planejamento de carreira. Antes de dizer o que é planejamento de carreira. Adoro você porque você faz assim as melhores perguntas, as perguntas mais tranquilas de responder. Ah, se eu te fizer essa pergunta é porque você pode responder. Vá, mande O que aí. não é planejamento? Prisão, sentença de Tá casamento vendo até que o fim. você saberia responder aí? Vá. Planejamento não é prisão. Planejamento não é sentença de compromisso e de amor eterno para o resto da vida. Então, planejamento é para dar liberdade. Né? Planejamento não significa você estar amarrado o tempo todo a ações que você colocou no papel, porque você achou que aquelas eram as melhores para aquele momento. Né? Uhum. Então, não, planejamento não é isso. Planejamento é liberdade. Planejamento é você ter controle daquilo que depende de você. Planejamento é você deixar, né, livre apenas, né, deixar por conta das circunstâncias apenas aquilo que não depende de você. Não depende de você o mercado, não depende de você a economia, não depende de você a política, não depende de você ser escolhido, por exemplo, para uma vaga às vezes, né? É a pessoa que vai tomar uma decisão, né? Sim, sim. Não é Uhum. necessariamente você, às vezes por outros motivos, né? Sim, sim. Então, assim, coisas que não dependem de você. O que o planejamento de carreira te faz, e as pessoas às vezes se assustam quando pensam em planejamento, pensam no planejamento, meu Deus, eu vou ter que planejar a minha vida toda profissional. Não, você não precisa disso. Você precisa ter uma noção de qual é a sua ilha dos desejos, digamos assim. O que seria o mundo perfeito na carreira para você, não é? O que você quer alcançar em termos de carreira? E daí você começa a pensar, tá, eu quero alcançar, eu quero estar ganhando 100 mil reais por mês. Tá, isso é possível hoje? Isso é possível daqui a um mês? Não. Se não é, o que você pode começar a fazer hoje para caminhar em direção a isso? Será que está ganhando, sei lá, 100 mil reais por mês? É algo plausível para daqui a 5 anos? Ah, talvez. Se for, o que você, né, para daqui a 3 anos? Vixe, não sei se travou. Consegue me ver, me ouvir? Deixa eu ouvir, deixa eu ouvir. Pronto. Sim, 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 sim. Se é possível para daqui a 5, então o que você pode fazer em 3 anos? Em 3 anos você quer estar como? Né? Para que em 5 você esteja do jeito que você quer. Tá bom, vamos diminuir um pouco mais esses 3 anos. Como é que você quer estar então daqui a um ano? E aí você começa a pensar, o que eu posso fazer em um ano? Né? Vamos quebrar esse um ano em 12 meses. Então você começa a diminuir as suas metas e você começa a pensar em objetivos a curto prazo. Então, se eu Uhum. não consigo alcançar o que eu quero agora, eu tenho que ter uma ideia, né, temporal de quando eu posso conseguir isso.
E aí eu começo a pensar no meu próximo objetivo de carreira. Então eu sempre trabalho com o próximo objetivo. O que é que você quer mudar na sua carreira hoje? O que é que você quer atingir hoje? Então eu acho que fica mais fácil lidar com isso, fica mais fácil planejar, fica mais fácil enxergar os resultados. Fez sentido aí para você? Total. Me digam aí nos comentários se fez sentido para. É porque eu fico encantada toda vez que você fala, então, enfim, né? Você sabe que eu fico babando. Mas me ocorreu aqui, eu quero te fazer uma provocação. Você sabe que esse é meu papel também, né? E aí, veja, você começou dizendo que planejamento de carreira não é prisão. Planejamento de carreira é liberdade. Mas, ao mesmo tempo, quando você descreve o que é planejamento de carreira, você traz o que para algumas pessoas é um engessamento. É colocar na caixinha essa coisa do planejar, de colocar no papel, do pensar. Principalmente para essa geração que a gente vive agora, os milênios, essa geração que ela é muito pautada na liberdade, na falta de, não vou dizer de compromisso, mas na ideia de fazer as coisas no seu tempo, do seu jeito, no seu momento. Aí a minha provocação é: oi, Amanda, boa noite para você, um beijo. Acho que Você está Jamila enxergando, tá disse. vendo? Eu estou tentando encostar aqui. Jamila disse que fez sentido. E aí eu quero te perguntar o seguinte: como que uma pessoa que tem uma necessidade de liberdade, que não quer se sentir colocada numa caixinha, que não quer se sentir presa, como adaptar? É possível fazer uma adaptação do planejamento de carreira que caiba dentro do jeito de cada um? Esse rodeio todo foi para fazer essa pergunta, viu? Olha, eu vou te dizer, lá vi você com pergunta, né? Mas eu vou te Uhum. dizer duas coisas. Tem jeito, é possível sim. Agora, não é possível uma pessoa que não quer planejar minimamente e acompanhar o planejamento ter os resultados que deseja. Então, o que é que eu estou querendo dizer com isso? Todo mundo quer a vista da cachoeira, mas ninguém quer fazer a trilha, porque cansa, porque dá trabalho, porque o terreno é muito íngreme. Todo mundo quer resultado, mas poucos querem bancar o processo. Quando eu digo que planejamento é liberdade, quando eu digo que dá para fazer provocação, que dá para fazer adaptações, é no seguinte sentido: se eu não consigo planejar de uma maneira, como é que eu posso dizer? De uma maneira que eu não me sinta muito presa, né? Então eu começo a dar pequenos passos. Os pequenos passos, eles vão nos ajudando e vão enganando o nosso cérebro, vão nos dando a sensação de que você não está tão preso, de que você não está fazendo mudanças bruscas. Então, uma pessoa que tem dificuldades de planejamento hoje, ela não vai conseguir ter uma rotina toda planejada. Mas ela vai conseguir planejar parte dessa rotina e cumprir. O que eu quero dizer com isso é, se para atingir o seu objetivo profissional, você precisa fazer um curso, e esse curso, por exemplo, é um curso online, sei lá, esse curso tem 20 aulas, né? E você vai se sentir muito presa fazendo uma aula todo dia, faça uma aula por semana. Você não vai concluir esse curso em 20 dias. Você vai concluir em 20 semanas, mas você vai. Então, minimamente, a gente precisa planejar. Só que a gente também precisa planejar de uma forma que seja confortável, né? E coerente com o nosso contexto de vida, com aquilo que a gente suporta, sim, né? Mas uma coisa, tudo isso tem de bom. Na medida em que a gente consegue ir mudando pequenos aspectos nesse sentido, em que a gente consegue ir dando pequenos passos, né? A gente vai se acostumando e vai ficando mais fácil. Então, se antes de você conseguir assistir só uma aula na semana, daqui a algum tempo você já vai estar conseguindo assistir 3.
Quando você menos esperar, você está assistindo aula todos os dias. Então, eu costumo dizer que mais importante do que a velocidade é a consistência. Então, descubra qual o seu ponto ótimo. Mas não espere que existam fórmulas mágicas e não espere que com o seu tempo você atinja os resultados do mesmo jeito que o seu colega que tem uma condição diferente, que consegue ir numa velocidade maior. E com tudo isso, eu estou querendo dizer a você o seguinte: não existe uma fórmula geral. Existe uma fórmula que se adapta a cada pessoa. Mas tudo isso é treinável. E a velocidade com que a gente atinge os nossos objetivos pode ser sempre maior. Então, não queira ter excelentes resultados, né? Se você também não se treina, não se força um pouco para isso. A gente não precisa ir totalmente de encontro, né, ao nosso perfil. Mas a gente pode ir expandindo e dando passos cada vez mais largos. Entende? Então, disciplina é treinável. Sucesso é treinável. Sim, é porque eu fico. Giovânia disse aqui que também fica babando, tá vendo, Gel? Enfim. Beijo, Mas Gel. você traz alguns elementos muito interessantes, não é, professora? Porque, veja, você é uma coisa que você defende muito, quem te acompanha, quem visita a sua página, é uma coisa que você acredita na fórmula, se é que eu posso usar a expressão, essa palavra, que seja o ideal para cada pessoa, né? Mas aí eu quero te fazer duas perguntas. Qual é o momento de iniciar um planejamento de carreira? Calma, você é boazinha, eu juro. Qual é o momento de iniciar um planejamento de carreira? Porque, veja, existem várias discussões, e a gente conversa muito sobre isso nos bastidores, que as pessoas começam a pensar em planejar carreira quando saem da universidade, quando vão ser inseridas no mercado de trabalho. E esse é um grande erro que as pessoas cometem, né? Acham que a carreira começa quando eu preciso procurar emprego ou quando eu decido empreender. Quando, na realidade, quando você decide que curso fazer, quando você decide os rumos da sua carreira, que área você vai atuar, que nicho, você já está começando a fazer ali, a trilhar, né, o seu planejamento de carreira. Eu fiz a pergunta que eu mesmo respondi, né? Mas aí, o que eu quero te provocar é o seguinte: como encontrar esse jeito de cada um na hora de fazer o planejamento de carreira? Porque você é professora universitária, você tem um público muito jovem, é muito comum, infelizmente, as pessoas se sentirem perdidas. Eu acabei de participar de uma mentoria sua com um grupo de pessoas jovens que tem esse mesmo sentimento, né, de estarem perdidos, não sei o que vou fazer, porque existe uma cobrança para as pessoas serem universitárias, às vezes por status, às vezes porque muitas vezes se entende que é o único caminho de ascensão social, a pessoa tem que estar na faculdade, na universidade, não importa que curso você faça. E aí, às vezes tem a questão do sonho dos pais, eu quero que meu filho seja isso ou aquilo, então a pessoa acaba abrindo mão daquilo que deseja, daquilo que quer para agradar outros. Então, eu estou te falando isso tudo para te perguntar o seguinte. Para me colocar em saia justa. Nunca, jamais. Jamais farei isso com você, de jeito nenhum. Para te perguntar o seguinte. Como encontrar o planejamento de carreira que melhor se adeque, se adapte a cada um? Como encontrar? É possível? Você consegue responder isso? Faz um processo de orientação de carreira comigo. Tá respondido, pronto, fechou. Respondeu. Respondeu. Sem dar spoiler, porque senão, realmente tem que fazer um processo com você, mas, né? Não, eu vou dizer aqui os elementos que eu trabalho, né? Nos meus processos de orientação de carreira.
Primeiro ponto, sim, a gente precisa considerar que nós somos indivíduos. Eu sou diferente de você, eu sou diferente de Jason, que acabou de entrar aqui. Ah, a Geisa entrou? Entrou. Tô te Ah, salvando, ó, viu? te parabenizando pela nova marca, tá vendo? Aí, ó. Então, veja, partindo desse princípio, se eu sou diferente de você, caramba, o modelo de carreira que serve para mim não serve para você. Pode até Uhum. servir algo parecido se nós tivermos muitas coisas em comum, mas nós temos objetivos diferentes, nós temos muitos valores em comuns, mas temos talentos diferentes. Sim. Então, tudo interesses diferentes, nós temos gostos diferentes. Então, tudo isso faz com que os caminhos que eu escolho para mim sejam diferentes dos caminhos que você escolhe para você. Uhum. Então, essa é a premissa básica, né? E para mim, na minha visão de carreira, carreira é uma expressão da nossa autenticidade, de quem nós somos, daquilo que eu acredito, daquilo que eu quero. Então, do que eu quero para mim e do que eu quero para o mundo por meio da minha carreira. Então, essa é uma premissa básica, né? Somos diferentes, então os nossos, o que vai me satisfazer não vai satisfazer você. E somos diferentes em que aspectos? Aí entra os elementos que eu trabalho nos meus processos de mentoria. Então, primeiro, né? Quais são os meus interesses? O que me move? O que eu curto? Né? Uhum. Que temas me interessam? Tudo isso vai direcionar a minha escolha, né, de rumos dentro da carreira. Seja a primeira escolha profissional, sejam as outras que vêm depois. Então, os interesses são o primeiro ponto. Tá, beleza. Mas isso significa que eu vou fazer minhas escolhas de carreira, tomar decisões, escolher um emprego, escolher uma área baseada apenas no que eu gosto? Às vezes não rola. Às vezes eu não tenho talento para isso. Às vezes o retorno financeiro não vai ser bacana e isso não se sustenta, né? É muito bacana você trabalhar com o que você ama, desde que você tenha habilidade para lidar com aquilo, desde que você, né, tenha o retorno que você deseja. Então, daí eu já falei, né? Mais dois pontos que são muito importantes, né? Os seus Uhum. talentos, que são diferentes dos meus, né? As suas habilidades, o que você faz bem. E por último, quais são as minhas preferências? Que retorno eu quero ter para mim? Talvez Uhum. sucesso para mim, sei lá, seja ganhar 10 mil reais, para você seja ganhar 200 mil. É, tipo isso, 200 mil. Então, assim, essa concepção do que eu quero como retorno é muito pessoal e não existe resposta certa para isso, né? Uhum. Então, as suas preferências são um outro ponto e é um outro pilar do que eu trabalho nas mentorias que limitam as decisões, as escolhas e a construção de uma carreira, né? Então, interesses, talentos, preferências, né? Dentro disso aí a gente passa por valores também, o que eu não negocio, o que é importante para mim, né? O que é que norteia a minha vida. Então, os valores são muito importantes para isso. Então, todos esses são elementos que a gente usa para construir uma carreira. E que não começa quando a gente recebe um diploma. Começa lá atrás, quando a gente decide fazer uma escolha. Ah, eu vou escolher que curso universitário. Aliás, eu vou fazer universidade mesmo? É preciso? Sim. Né? Algumas Uhum. pessoas não faz sentido estar na universidade. Eu vou dizer para você que universidade é essencial, não é muito importante. Eu acho que tem vivências, tem conhecimentos, né, que são compartilhados ali, que são muito importantes. Existe um mercado que cobra isso de você, mas talvez para empreender você não precise. Tem gente que tem talento, um talento e paixão, né, que são muito natos para a área do empreendedorismo e que voa sem precisar estar numa universidade. Então, o modelo não é único, a mesma caixinha não cabe para todo mundo. Por isso que carreira é individual. Então, o que serve para mim não serve para você.
É por isso que a gente vive fazendo ajustes. É por isso que, além de ser professora universitária, eu estou aqui hoje batendo um papo sobre carreira, porque eu acho que todo mundo tem que vivenciar isso. Se eu tenho tesão, por exemplo, em dar aula, né, em estar compartilhando, em estar transmitindo conhecimento e recebendo, né, também conhecimento, né, e isso me energiza, e isso é muito bom para mim, né? Por que outras pessoas também não podem viver Uhum. essa mesma sensação? Então é possível, sim. Agora, para você, talvez viver o que eu vivo não vá servir, entende? Uhum. Sim, sim. Bacana. E aí eu quero te fazer uma outra pergunta, em cima disso, né? Quando a gente pensa em escolha, que é o seu método escolha consciente, mas aí falando de escolha do curso, tendo em vista que a pessoa escolheu fazer uma faculdade, uma universidade, escolheu entrar no mundo acadêmico, existem também alguns mitos que precisam ser desmistificados, né? Por exemplo, você, inclusive, fala muito sobre isso, sobre essa, essa normatização que a gente faz das dores de carreira. Ah, então eu vou limitar também. Peraí, peraí. Pronto. Outra pessoa renovada em Cristo. E aí é uma coisa que a gente fala muito, né? Sobre a normatização das dores de carreira, né? Enfim, você é feliz nos finais de semana e tudo mais. E isso faz com que pessoas de mais idade, principalmente a partir dos 30, tenham uma dificuldade de fazer esse reposicionamento de carreira, de decidir fazer uma transição de carreira, de decidir mudar, de decidir sair da empresa atual e tal. Que conselho você dá para essas pessoas? Que elementos, que fatores devem ser levados em conta na hora de decidir fazer um reposicionamento de carreira, fazer uma transição, que é diferente reposicionamento de carreira de transição de carreira? E aí, que fatores, que elementos precisam ser levados em conta? Planejamento de carreira tem idade? Que conselhos você dá para esse público específico? Planejamento é para a vida, né? Mas para quem quer fazer mudanças na carreira, eu costumo dizer que, por favor, não jogue tudo para cima, né? De uma única vez. Porque, fazendo analogia, né? Se você pegar algumas coisas e jogar para cima, ela vai cair no chão, vai quebrar e você vai ficar catando os caquinhos, muitas vezes, né? Catando os pedaços e sem saber como lidar com isso. Então, a gente joga o problema para cima, joguei e pronto. O nome já está dizendo. Que tal fazer uma transição, né? Um processo de mudança? E aí, para fazer isso, a gente precisa fazer planejamento. Então, se eu estou insatisfeita ou insatisfeita com a minha carreira hoje, vamos entender primeiro por que eu não estou, qual é o meu incômodo, e é preciso ser bem específico nisso. O que eu não gosto na minha vida profissional hoje? É o meu ambiente de trabalho? É a empresa onde eu estou? É o tipo de atividade que eu estou exercendo? É quanto eu ganho? Então, é preciso ser bem específico nisso, nessa dor. O que me incomoda hoje? Para daí a gente começar a pensar se realmente é necessário fazer uma transição, né? Mudar completamente. Quando a gente fala em transição de carreira, se fala em mudar os rumos da carreira, né? Começar a seguir por outros caminhos. Então, às vezes, só uma mudança de atividade pode resolver os problemas. Então, a gente precisa fazer esses filtros, isso é importante, né? Ter clareza de qual é a dor para daí entender se realmente vai ser necessário. E como é que a gente entende se é necessário? É só entendendo qual é a dor? Não, também é se entendendo. E aí entra o tal do autoconhecimento que está banalizado, que tem muita gente que tem ranço dessa palavra autoconhecimento. Mas alguém falou aí, autoconhecimento deveria ser abordado no ensino médio. Gente, escola, universidade deveria falar de Sim, eu ia autoconhecimento. falar sobre isso. Porque a gente recebe um diploma, é jogado no mercado e a conta não fecha. Uhum. Carreira não é simplesmente se formar. Então tem muita gente insatisfeita
e não tem noção do porquê. Às vezes nós nos submetemos a situações e por uma vida inteira, porque a gente não foi ensinado a lidar com isso. Porque a gente aprendeu que carreira é isso mesmo, eu preciso pagar minhas contas. Sim, eu preciso pagar minhas contas. Mas é a qualquer preço? Isso vale a minha saúde física, mental? Então, o autoconhecimento é fundamental, é de extrema importância para a gente se posicionar dentro da nossa carreira. Então, a gente precisa entender quem nós somos, quais são os nossos anseios, o que é que a gente quer, o que é que a gente faz de bom, né? Para que a gente possa ir direcionando a nossa carreira. Então, quando eu digo assim, não joga tudo para cima, né? Faz uma transição. Isso também serve para a construção de uma carreira. Ela vai ficando do jeito que a gente quer, não é de uma hora para outra. Pode até acontecer para algumas pessoas, mas não é comum. Carreira é uma construção. A gente vai ajustando ela para que ela vá ficando de um jeito bacana para a gente. Mas ela muitas vezes não vai atender a todos os aspectos, tá? Então, transição de carreira exige sim um cuidado, um planejamento, exige um olhar para dentro, um pesquisar oportunidades, olhar como está o mercado, para que caminhos eu posso seguir, por onde eu posso me recolocar, e daí fazer um plano de ação. Tem gente que não aguenta isso porque já chegou no nível tal, né? Que não suporta mesmo e joga tudo para cima. E aí vamos trabalhar com o que tem para hoje. Vamos resolver isso e minimizar os danos. Ah, alguém quer fazer alguma pergunta, minha gente? Mandem aí, porque a live hoje ela é bem curtinha. É só para deixar vocês com água na boca mesmo. E aí, para a gente finalizar, Não vai ser curtinha, professora, não. Toma um não precisa ser café. curtinha, não, né, professora? Manda aí um café para cá, eu super aceito. Pode mandar. Café nunca é demais. Eu queria que você finalizasse falando um pouco sobre os seus processos, né? Porque, enfim, você tem uma bagagem incrível, tem muito conhecimento acerca de carreira, mas a gente discute muito isso nos bastidores, que infelizmente muitas pessoas não dão o devido valor, e aí entra no que a Lei Hanna, não sei se é assim que pronuncia, falou que deveria ser um assunto de ensino médio, porque é um assunto importante. E justamente por isso, muitas pessoas não dão devido valor, por conta dessa cultura, né? Deixa a vida levar, no caminho eu descubro, ao longo do curso eu me encontro, e isso faz com que muitas pessoas atinjam um nível de frustração e acabem naquela síndrome de que carreira com propósito e retorno financeiro são incompatíveis, que na verdade é uma coisa que a gente discute, que é compatível sim, mas não é fórmula mágica. Mas aí eu quero que você fale um pouco sobre os processos que você faz, os processos de mentoria, seu processo de coach, sua assessoria, de que forma você ajuda e orienta as pessoas a terem uma carreira com sentido. Responsabilidade, viu? Você tocou no assunto mais. Antes de eu falar dos meus processos, eu adoro falar sobre isso, porque a gente precisa desmistificar algumas coisas, né? Uhum. As pessoas acham que são coisas incompatíveis, né? Você viver das suas paixões, né? Viver do seu propósito, daquilo que você acredita, colocar a sua essência nas coisas, né? As pessoas acham que isso é algo que poucas pessoas conseguem atingir, que não é para todo mundo, porque parece uma coisa assim muito inatingível, grandiosa. E não é Uhum. assim, né? Quando eu falei aqui há pouco de que a gente precisa construir uma carreira com sentido, que faça sentido para a gente, que a gente veja um impacto positivo no mundo, né? Quando eu falo em mundo, eu não me refiro ao mundo em toda a sua extensão geográfica, né? Se for, Uhum. ok, bacana, né? Quem está trabalhando, por exemplo, aí no desenvolvimento da vacina, né, do coronavírus, isso é algo que a gente, né, tangibiliza, né, teve um impacto, né, a nível mundial. Mas, às vezes, o impacto vai ser local e tá tudo bem. O importante você ter consciência, né, do que você está promovendo, da transformação que você está promovendo por meio do seu trabalho. Então, assim, é preciso desmistificar isso.
E nos processos que eu realizo, a gente trabalha, sim, ferramentas de autoconhecimento, como eu já falei, né, para vocês. Não tem como a gente pensar em carreira sem olhar para dentro. É preciso um olhar para dentro e é preciso olhar para fora e fazer o casamento, né? Me conhecendo, entendendo quem eu sou, entendendo quais são os meus valores, meus talentos, quais são as minhas paixões, né? O que é que eu quero promover, né, por meio da minha carreira, que tipo de vida eu quero ter, né? Quais são as minhas expectativas. Entender isso faz com que a gente possa fazer escolhas mais assertivas, escolhas mais conscientes, né? E fazer com que a carreira vá se ajustando e vá ficando cada vez mais a nossa cara. Então, os processos que eu trabalho no sentido de, né, ajuste de rumos de carreira, né, são processos que ajudam, né, as pessoas a tomar decisões de carreira, entender qual é o caminho de carreira que mais se alinha, né, com o seu perfil, com a sua essência, para daí construir um caminho, fazer um planejamento para chegar lá. Então, eu adoro essa coisa do planejamento. Então, quem tem pressa não dá, eu não consigo atender, né? Urgências, né? A gente pode até apagar alguns incêndios, mas não é solução, né? A gente precisa pensar em construção de carreira de uma maneira sustentável. Então, não adianta pensar, né, em soluções mágicas, em planejamentos que vão trazer os resultados, né? Ah, eu quero esse resultado, mas não é viável. Então, a gente precisa pensar em algo sustentável. Então, por isso o planejamento, né? E aí você vai pensar em soluções de carreira, né? Algumas coisas que você vai fazer vão ter resultados a curto prazo, outras a médio, né? Outras a longo prazo. Mas carreira é construção. E como não dá para falar de carreira sem falar em produtividade, e produtividade que eu falo não é essa produtividade louca que todo mundo vende por aí, não é essa disputa de produtividade que a gente vê, mas uma produtividade que é necessária, né, dentro, né, de qualquer vida, quando a gente fala de vida, de carreira. Não dá para falar de carreira sem falar em produtividade. Então, também tem mentorias, né, voltadas para a gestão do tempo, produtividade, ajustes de rotina. Então, são coisas que caminham lado a lado. Minha gente, sigam essa mulher, prof.Lilian Simplício, viu? Aí, enfim, Jamile, você sabe. Deixa eu Jamile voltar aqui, porque a Patrícia falou comigo. Paty, um beijo, saudade de você também. Nalva, que inclusive está na sua mentoria, é essa Nalva? Que está na sua mentoria? sim. Olha, tá vendo aí, ó, parte 2, viu? Um beijo para você, Nalva. E Jamile falou, né, que eu citei a geração milênios que quer liberdade e você simplificou, que quer ver a cachoeira, mas não quer fazer a trilha. E ela adorou essa sua analogia. E aí ela disse que bancar a liberdade requer esforço. Olha quem entrou, Luciano Weber. Um beijo, Lu. Manda um beijo para ele aí. Beijo, Lu. E aí a Jamile falou, né? Bancar a liberdade requer esforço, disciplina e responsabilidade. Porque é isso, é justamente aí onde eu queria entrar, né? Eu já ia finalizar a live, mas não Tá tem. vendo você? Tô bebendo água. Jamile continua aqui, ó. Isso, e não existe construção sem planejamento. Ainda que no meio do percurso a gente precise fazer umas gambiarras. Sim, sim, sim. Porque isso é bacana dizer, eu acho que você pode falar, né? Já mexeu o dedo, tá empolgada, né? Eu vou deixar você falar. Mas quando a gente fala em planejamento de carreira, não significa dizer que tudo vai sair exatamente como a gente pensou, como a gente planejou. E essas gambiarras são justamente isso, né? É aí São que eu esses ia ajustes. falar. Vá, eu vou deixar você falar. Vá, fale. Desculpe, é aí que eu ia falar e Diga. esqueci, né? Lá no primeiro É. momento, que eu entrei em outro assunto, porque eu sou isso Uhum. também, às vezes, né? Uma das coisas que eu falo, planejamento é liberdade. Por que é liberdade? A gente tem a opção de olhar para o planejamento e fazer escolhas. A gente tem a opção de fazer ajustes, né? Porque o grande lance do planejamento, planejar é fácil, até. Eu posso colocar um monte de coisa no papel. Sai lindo, bonito Uhum. que só. Mas fazer a gestão do planejamento, isso as pessoas têm dificuldade. Não basta planejar, você precisa acompanhar.
E acompanhar significa estar pronto para não dar certo. Eu planejei isso daqui e não deu certo hoje. Tá, eu vou fazer o quê? Eu vou sentar, chorar e me desesperar? Não. Não deu certo por quê? Eu preciso entender para não repetir esse erro depois. E é assim que os ajustes vão sendo feitos. Como é que eu poderia ter feito melhor? Ah, eu fiz essa ação primeiro, o resultado não foi bacana. Será que se eu tivesse feito aquela outra antes, o resultado teria sido diferente? E isso serve para a carreira e serve para o nosso dia a dia, para a nossa rotina. Eu planejei fazer 300 mil atividades hoje, tá? Não fiz. Por que não fiz? Será que eu coloquei atividades demais? Será que eu considerei o tempo de execução errado? Então, é assim que o planejamento vai ficando redondo. Então, você vai testando e vai vendo o que funciona para você, para sua carreira, para sua rotina, tá? Então, o planejamento, ele te dá liberdade para, aconteceu um imprevisto, uma urgência. Eu posso olhar para o meu planejamento e dizer, tá bom, eu não vou poder executar isso aqui agora, mas vou poder executar quando? Eu posso tirar essa peça daqui, colocar para cá. Eu removo, não faço hoje, faço amanhã, porque eu planejei, então dá tempo. Então, liberdade de fazer ajustes, liberdade de fazer escolhas, liberdade para, em alguns momentos, dizer: eu estou cansada e vou parar hoje, porque, como eu me planejei, eu posso ajustar melhor amanhã. Percebe como onde entra a liberdade nisso daí? Então, Sim. a gente não precisa estar preso àquilo. E planejamento não significa você deixar o seu dia todo fechado com atividades, né? Produtividade não significa estar ocupado o tempo inteiro, mas significa escolher fazer coisas que estão alinhadas com seus objetivos, que são realmente importantes para você. Não adianta eu estar o tempo todo ocupada se aquilo não vai me levar para nada. Então, tem a ver com o que eu quero atingir? Tem. Então, as pessoas me perguntam, Lília, como é que você dá conta de tanta coisa, de tudo? Eu não dou conta de tanta coisa, de tudo, ao mesmo tempo. Em algum momento eu priorizo uma coisa, em outros momentos eu priorizo outras. A gente vai estar sempre com nossa energia mais voltada para alguma coisa. Mas não dá para fazer tudo perfeito, bem feito, tudo redondo. E em alguns momentos a gente vai puxar um pouquinho mais a corda mesmo. Tem momentos em que a gente está com a carga maior. Tem outros em que a gente está no outro estágio. A gente está descansando mais. Então, o planejamento faz você ter saber dosar essas coisas. Se eu escolho trabalhar no final de semana inteiro, se eu estou lá participando de um evento, fazendo palestra, isso e aquilo, eu vou tirar algum dia da semana para descansar e repor minhas energias. Então, planejamento é isso. Ele te dá liberdade para essas coisas, ele não te deixa preso a tudo. Fez Dá algum vontade de ficar sentido ouvindo aí? você, total. Dá vontade de ficar te ouvindo aqui até amanhã. Mas é só para reforçar. Álvaro chegou agora. Um beijo, viu, querido? Quem chegou agora, assim como o Álvaro, não precisa se desesperar nem arrancar os cabelos, por favor, viu? A live vai ficar salva na minha página no feed pelas próximas 24 horas. Depois vai lá para o IGTV, então quem quiser assistir depois vai ficar disponível. Mais uma vez, muito obrigada. É sempre um grande prazer conversar com você. Dá para Acabou já? conversar sobre horas já. Encerrar o expediente, não é, professora? Hoje em dia E eu aí fiz é assim. sempre, não é? É sempre um prazer, né? Adoro conversar com você sobre carreira. Você é uma pessoa que me ensina muito. Você sabe que eu sou uma grande fã. Comecei rasgando seda, então eu tenho que finalizar rasgando seda, né? Obrigada, Nalva. A gente se vê na quinta na mentoria. Sou uma grande fã sua. Desejo muito sucesso para você. Tenho certeza que é questão de tempo. Você tem muito conteúdo, tem muita coisa boa para compartilhar. Tem muita gente que precisa te ouvir, te escutar. Então sigam prof.Lilian Simplício. Eu estou fazendo uma mentoria, hoje foi
o primeiro dia de mentoria, e eu já disse para ela que essa noite eu não durmo, vou passar a noite em claro, porque são muitas reflexões, enfim, muitas provocações. E é isso, muito, muito, muito obrigada. A Giovanna disse que precisa ouvir mais a gente. Siga lá, Gel, vai lá na página da Lilian, vai na minha, dá uma olhada nos posts. E é isso, mais uma vez, obrigada, viu, professora? Obrigada pelo convite. Me chame mais vezes, adoro, né? Tá Adoro certo. conversar sobre carreira, falar sobre essas Uhum. questões. Acho que a gente precisa desmistificar um pouco isso. E eu só queria finalizar dizendo que, gente, não é natural a gente viver passando perrengue na vida profissional. Não, isso não é natural. Não é natural você acordar todos os dias e se queixar do seu trabalho, se queixar da sua vida profissional, se queixar do chefe, de quanto você ganha. Não é natural. É natural passar até por algum momento assim na carreira, né? A gente passa por momentos difíceis na vida, né? Na carreira que a gente trata da vida também não vai ser diferente. Toda carreira tem problemas, né? Mas não é natural a gente viver com problemas e insatisfeito o tempo todo. Chegar domingo de noite, tá desesperado porque segunda vai ter que encarar aquele negócio ali de novo. Não é natural. Não é natural. Então a gente precisa deixar de naturalizar isso. Então, se você está se sentindo assim, né? Se sua vida profissional não faz sentido nenhum para você, conversa comigo, conversa com Flávia também, né? Que a gente resolve isso. Ah, ok, tu Mas, chegou agora, Gabi. Beijo, Gabi. bebê, beijo. Então, assim, é preciso ter um olhar mais atento para a carreira, porque a carreira impacta diretamente na vida da gente, impacta nas nossas emoções. Então, assim, dá para planejar, né? Dá para fazer com que ela vá se ajustando e vá melhorando em alguns aspectos. Então, se tem vários aspectos da sua carreira que não estão funcionando, escolha pelo menos um para mudar, né? Se você quer ganhar mais, por exemplo, então comece a pensar, o que é que eu posso fazer para gerar mais dinheiro? Seja uma mudança de emprego, seja empreender. Então, assim, escolha uma coisa, pelo menos. Vá mudando um aspecto por vez. E vá ajustando. Sempre dá para ser melhor. Vrá, sem mais depois dessa, viu? Obrigada, gente, ó. Quem chegou agora vai ficar salvo por 24 horas no meu feed, depois vai para o meu IGTV. Muito obrigada a quem acompanhou. Giovanna desejou muito sucesso. Ah, Geisa, não vale. Geisa disse que não pode deixar de registrar que eu estou cada dia mais linda. Mentiroso, que eu amo. Giovanna desejou muito sucesso. A Laena, não sei se é assim que pronuncia, ela disse que Deus continue abençoando a carreira da gente. Amém. A você também. E é isso, viu? Obrigada. Muito obrigada. Um beijo para vocês. Um beijo, professora. Obrigada mais uma vez e até a próxima, Beijo. viu? Tchau.